Fala pessoal, beleza? Meu nome é Álvaro. Hoje eu vou falar um pouco sobre a ideia da abordagem policial de uma forma talvez diferente, que não tenha, acho que ninguém nunca tenha ouvido, porque se eu não ouvi, acho que a maioria também não tenha ouvido, sobre o artigo 244 do Código de Processo Penal. Eu vou tentar falar sobre essa ideia da fundada suspeita, ou atitude suspeita, como queira, e da questão da suspeita. E como que essas abordagens elas se davam antigamente, que as polícias militares e civis, enfim, e até guardas civis, enfim, abordavam a esmo, né? Porque tinha poder de polícia, porque era polícia. E eu já ouvi cidadão que perguntava pro policial por que tinha me abordado, e ele falava, porque eu sou polícia, você não tá vendo? Nunca funcionou. Quer dizer, hoje em dia não funciona, mas já funcionou sim. Corrigindo aqui, já funcionou, hoje em dia não funciona. Através disso chegou um habeas corpus no STF, salvo engano, acho que é 81.305 de 2001, o ministro Ilmar Mendes, já saiu já, que fala sobre a ideia da abordagem. Foi o mais próximo do que eu tenho estudado na questão do que eu encontrei essa jurisprudência. Depois eu coloco certinho aqui, eu acho que deve ser isso aí mesmo. Sobre o conteúdo material. E tem muitos advogados, muitos operadores de direito, muitos até delegados, né, que não conseguem entender e compreender o que é o conteúdo material. Eles dão uma ideia de suspeita, né, enfim, de falar de suspeita, ah, do que tem na jurisprudência, numa doutrina. Eles não conseguem criar, eles não conseguem pensar. A maioria, uns 80% dos advogados não conseguem pensar. Eles conseguem pegar o que está pronto, né? Eles sempre estão de olho na jurisprudência, enfim, e nas decisões de súmulas, e eles não conseguem criar algo do que a própria lei é, ela dá essa liberdade para que o operador do direito de estudar e pesquisar. Para isso existem as revistas científicas aí, né? Tem muitos mestres e doutores hoje os mestres e doutores são muito fracos. Deus me livre, credo. Até para dar aula, uma porcaria. Professor de direito para dar aula, Deus me livre, guarde. Bom, enfim, vamos falar aqui então da questão da abordagem policial. Antigamente a polícia militar, principalmente, né, abordava a esmo, mas não abordava a esmo. Tem uma situação do sistema de informação criminal que estuda na questão do crime, do criminoso, não é que estuda, que tem as informações do crime, do criminoso, dos modus operandes, enfim. Então, bate isso no sistema de informação criminal, desce para as respectivas delegacias e as companhias e batalhão, e ali vai passando as informações onde está acontecendo os crimes. Então, por isso que a Polícia Militar, a base dela é saturação. Eles pararam disso. Eles têm que voltar, é saturação. Então eles faziam as operações de saturações na favela, nas comunidades, nos bairros, né, enfim. E eles prendiam o ladrão, eles limpavam a favela, né? Limpavam o bairro. Porque tinha as informações. Por exemplo, um indivíduo, sei lá, pele clara, os olhos claros, 1,82 m, 83, sei lá quanto que eu tenho agora. Enfim, que a gente vai baixando. E, e tá roubando na área, naquele bairro tal. Os modos operantes assim, assim, assado. Então, todos que se encontrar nessas características, que se enquadrar nesse próximo desse modus operandi ali, vai ser abordado. Ou somente as características. Esse é o respaldo da polícia abordar. Por quê? Porque já tem uma portaria, um ato administrativo por trás. Discricionariedade, agir por oportunidade de conveniência sobre o particular, né? Isso, a supremacia do interesse público, coercibilidade, indelegabilidade, poder de polícia, né? E as informações e proteger a vida, a liberdade, o patrimônio, enfim, e a questão dos direitos fundamentais garantistas de todos da sociedade. E ali, com todas essas informações, pode abordar. É um subjetivo próximo do objetivo, fica na entrelinha ali. Porque se já tem as informações, o modus operandi, que está roubando as pessoas ali, criando o terror, por que não abordar? Aí chega o advogado a fala que não pode abordar. Porque não entende esse pressuposto de ato administrativo do poder público na questão da segurança pública, né? Então a Polícia Militar fazia muito isso. Só que com o tempo foi tentando voltar para querer fazer só o preventivo, esquecer da preservação de ordem pública, né? E começou os policiais já a sair das academias já abordando, que a polícia pode abordar. E muitos sofreram abordar, um, como que se fala? Sofreram processos, enfim, perderam. Normalmente é de 20 a 30 pontos. Uma abordagem dessa assim, normalmente, dependendo da situação. Até que chegou uma vez no STF, um habeas corpus acerca dessa matéria. Salvo engano, é o número 81.305 de 2001, do ministro
Ilmar Mendes. Depois eu coloco aí certinho, que especifica sobre a ideia da abordagem, que tem que ter o chamado conteúdo material. Só que a gente vê coronel, advogado, os juízes, o delegado, enfim, que eles falam de uma forma muito positivista, mas eles esquecem dos pressupostos. A gente chama de ontológico, teológico, enfim, a questão do pressuposto, de como que se dá isso aí. E esse ministro, ele trouxe, né, o conteúdo material. E resumindo o conteúdo material que você vai lendo, você se sintetiza para os leigos, de uma forma que nós temos que fazer isso, trazer para os leigos, né, numa forma de uma comunicação geral, é mais ou menos aqui, ó, o sentir o cheiro, né, o ouvir e o ver, certo? Esse sentido que é o próximo do conteúdo material, porque quando você vê algo parecido de objeto de crime ou crime, conteúdo material. Quando você ouve algo, né, de objeto de crime ou de crime, conteúdo material. Quando você sente o cheiro de algo, né, conteúdo material. Vamos lá, prática. Estamos patrulhando, de repente numa praça, numa viela, numa rua, nós assistimos um cheiro de maconha. Você vai abordar, porque é crime. É um indício, mas é conteúdo material. Abordou. De repente é maconha. De repente você faz uma evolução de pesquisa, o indivíduo é procurado pela justiça, né? Ou de repente você abordou o indivíduo por esses motivos, ele está com uma arma, né? Mas como que foi a abordagem? Não foi por causa da arma, foi por causa do cheiro de maconha. Você está patrulhando um local que a polícia já sabe que ele é uma biqueira. De repente, você não vai abordar todo mundo que tem ali, porque tem moradores que passam por ali, porque, enfim, é escancarado. Mas de repente você viu o indivíduo passando algo semelhante a um hiperdofe de cocaína para outra pessoa, que é suposto usuário, e passou e devolveu um dinheiro. Aí você viu que era R$10 e você abordou. O traficante com uma sacola, uma bolsa, era droga. Conteúdo material. Não é porque estava na biqueira, é porque você viu, ver algo semelhante, né? Outra situação, você está andando e você vê um indivíduo numa calçada e de repente uma mulher na frente, isso que eu falei aconteceu. Uma mulher na frente e de repente o indivíduo ele vai colocar a mão na cintura, né? E de repente o policial ele vê algo semelhante a um cabo de uma arma. Ele não tem certeza, mas viu. A mulher olha para trás, se assusta, acelera do passo. Aí o indivíduo percebeu pelo barulho do carro, olhou para trás e viu que era a polícia, a viatura. Aí foi abordar, já colocou já no chão, porque já entendeu que era uma arma. E pelo susto da mulher. E era uma arma. Então, entendeu? Viu algo semelhante a uma arma. Então, isso que é a questão mais próxima de conteúdo material do que esse habeas corpus quer dizer. Já a atitude suspeita é suspeito, né? O exemplo que eu dei de mim aqui. Quando você fala, é um carro vermelho, né, vidro branco, sei lá, filmado que seja, e tem um detalhe em cima que é azul, que seja. Então todo carro que tiver você vai abordar, porque já é suspeito. Não é atitude suspeita, é suspeito, né? O conteúdo material aqui ele já se encontra objetivo. Então, se você tem essas informações, você pode abordar quem tiver nessas condições. Se é juiz, se é advogado, se é delegado, se é promotor, enfim, não interessa. Eles vão agradecer, eles vão querer saber o porquê. Se você falar que tem alguém nas características dele fazendo o mal, eles vão, não, prende. Não, se precisar da gente, né, estamos aí. Mas prende esse indivíduo que se parece com a gente. Então é essa que é a questão de servir o povo. Porque todo policial ele é servo do povo, não é do Estado não. Não é da corporação. Corporação não existe. Corporação é só uma organizaçãozinha administrativa, né? Então é nessa toada, é nessa luz que nós temos que seguir. Agora, vamos com uma luz mais do mercado negro, entre aspas. Porque nós sabemos que só com isso a gente não consegue prender vagabundo. Como que a gente pode usar o tirocínio de quem está na rua? A gente consegue, por lidar com os psicopatas, com as pessoas, com indivíduos com conduta, né, que é o foco. Então tem muitos que não tá com nada, mas tem muitos que tá. E não pode abordar? Aborda. Mas se encontrar alguma coisa, sempre coloca esse conteúdo material. Por exemplo, você está patrulhando uma biqueira, sabe que é uma biqueira ali, pega de surpresa ali, pegou. Como que foi a abordagem? Você viu o indivíduo passando alguma coisa para o outro, né, que estava supostamente comprando, que fugiu, e você viu algo parecido com hiperdofe de cocaína e o indivíduo entregando um dinheiro, suposto usuário. Ponto.
Você está numa praça, numa rua, abordou um indivíduo. Nem está com título suspeito, mas as características demonstram isso. Abordou, encontrou uma arma. Como que você vai falar sobre isso? Você vai criar um conteúdo material. Você viu o cabo de uma arma, né? Ele ajeitando algo parecido com a arma que você viu o cabo. Meu, o jurídico não vai questionar. O advogado vai tentar se espernear, mas não vai conseguir. Porque a presunção de veracidade sua é o que manda. Você criou o conteúdo material. Ele vai estar lá, ele está junto. Tem filmagem? Normalmente não tem. E nem a câmera vai conseguir filmar isso, né? Outra, você está numa situação, numa praça, você abordou um indivíduo num ponto de ônibus que seja, e de repente você fez uma busca e você encontrou no sistema que ele é procurado. Não tem conteúdo material, mas como você vai conseguir colocar o conteúdo material aí? Você vai perguntar, normalmente eles são usuários de droga, vai falar que ele estava com algo semelhante a uma maconha, ou né, fumando uma maconha, né? Se falar que era cigarro, tem importância. Se ele fuma cigarro, mas era cigarro, mas você achou que era uma maconha, né? E pelo cheiro, estava diferente. Mas ele jogou no chão, apagou, né? Então, ou já tinha terminado de fumar. E ali você foi fazer a busca, encontrou e ele era procurado. Porque só abordar a pessoa, achar que é tudo suspeita e ver que é procurado, ele vai ficar preso. Só que você pode responder um abuso de autoridade ali, certo? Então é só colocar o conteúdo material, você pode abordar quem você quiser. Presunção de veracidade. O delegado, o investigador que sai da cadeira dele para tentar provar isso e não vai fazer. O advogado então não vai ter nem como fazer isso aí. O advogado só vai ganhar o dinheiro dele aí, entendeu? Então é mais ou menos isso. Se você tem esse raciocínio, você vê que tem lógica, né, de como que nós podemos trabalhar hoje. Os policiais podem trabalhar hoje, os operadores de direito podem trabalhar hoje, e assim funciona bem para todo mundo, né? Não usar de truculência, né? Se o ladrão tiver armado, sento, como diz o doutor lá, é no coco e no relógio, é pouca ideia mesmo. Se ele se entregar, jogou no chão, não se entregou, beleza, mas se tá correndo, apontou, sem dó, né? Porque é um malfeitor, é um vagabundo, um verme nojento, né? Ah, tem seus direitos? Tem, mas espero que o direito dele vai ao léu. Beleza? É isso aí.